que o Pennywise atacou o Will no final e o que são essas luzes que causam um transe nas pessoas, o incêndio na Black Spot e como Dick conseguiu salvar algumas crianças, revelado como a coisa tomou a identidade do Bobby Gray, o verdadeiro Pennywise, quais são os seus planos com a Ingrid, por que o Leroy ficou tão furioso com o general e como que isso conseguiu acordar o Pennywise do seu sono para mais um ato final. Tudo isso e muito mais nesse vídeo onde vamos falar do 7º e penúltimo episódio de Bem-vindos a Derry. Vamos comentar e explicar tudo o que aconteceu, já que tivemos coisas bem importantes, bem difíceis inclusive de digerir, encaminhando para o grande final. Após esse episódio que deixou muita gente abalada, mas que no fim a coisa ainda não tinha terminado o seu banquete. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers do episódio 7, então se vocês ainda não viram, saibam que estarei falando de tudo. Então bora pro vídeo que ele está muito bom. Hello, Dicky. I can't hear you. What? Temos dois pontos importantes para mencionar do episódio anterior. Um deles é como a Ingrid deixou claro para Lily que ela estava disposta a fazer o que fosse para recuperar o pai. Como vimos, ela levava crianças para aquela parte inferior de Juniper Hill para poder se encontrar com ele. E apesar dela se importar com o Hank, ficou evidente aqui pra gente que ela se importava ainda mais com o seu pai, já que foi ela que denunciou que ele estava escondido na Black Spot. Ciente de que eles fariam merda, pois como ela teve a confirmação da Lily que o Pennywise voltou, ela queria ver ele. E como ela mesma diz pra coisa, ela sabia que ele não resistiria a tanta violência e a tanto medo. E o que era essa tragédia pra uma pessoa que já levava crianças pra esse monstro? Nada, né? Que mostra pra gente que apesar de ela não saber que essa coisa não era o seu pai, ela sabia exatamente como funcionava os seus interesses. E o outro ponto é esse, da Legião Branca indo até a Black Spot, já na intenção de fazer o que fez. E o episódio terminou ali sem sabermos o que aconteceria enquanto vimos a Ingrid vestida de palhaço. E não que justifique essa psicopatia, mas esse flashback onde vemos o verdadeiro Bobby Gray serve para nos mostrar essa relação que ela tinha e como e o porquê a coisa escolheu roubar a identidade dele, confirmando uma teoria minha que eu venho falando desde o episódio 3. Quando o circo chega em Derry, a coisa imediatamente toma consciência do que é aquilo, e da mesma forma que ela captou o medo do Shaw quando ele entrou na floresta e entendeu de onde vinha esse trauma, a coisa entendeu que ela precisava se tornar aquilo que a sua presa mais temia para que a carne ou a energia do medo se tornasse mais saboroso. Mas ela também percebeu que precisava de uma forma que as presas fossem até ela. E ao ver o Pennywise, ela repara que as crianças adoravam sua apresentação, toda a ideia divertida por trás do palhaço. E como ela mesmo fala para ele enquanto fingia ser aquele garotinho, as crianças se atraíam por ele. Então tudo o que ela precisava era se parecer com ele, se tornar o Pennywise. E por isso que ela vai roubar a sua identidade, e isso inclui toda a sua personalidade como palhaço, incluindo o seu olho vesgo. Eu até tinha comentado no Twitter a decepção que eu fiquei quando eu descobri que a coisa era vesga porque estava copiando o Bobby Gray. Até porque o Andy, o diretor dos filmes, ele tinha dito certa vez que ele gostava da ideia de que a coisa estava com um olho em sua vítima e um outro no espectador. Primeiro para causar essa estranheza em quem tá assistindo, para se sentir observado, e também para criar essa ideia que a coisa era um ser tão poderoso que conseguia atravessar a quarta parede. Mas com isso que eles trazem aqui pra gente, mostra que não, é só porque queria copiar realmente a aparência do Bobby Gray. E bom, nessa apresentação a gente entende que ele tinha uma parceira que se apresentava com ele. Como podemos ver a foto e descobrimos depois, era a mãe da Ingrid que falecera recentemente. E isso deve impactar muito ela e fazer com que ela se apegue mais ainda no seu pai, por ter sido uma perda recente. E como podemos ver, ele era muito querido com ela e apoiava ela e tudo mais. Por isso que quando ela recebe a notícia que ele possivelmente fora levado por algum animal selvagem, ela fica abalada, tanto pelo apego que ela tinha pelo pai e pela perda recente da mãe. O que explica pra gente, mesmo não justificando as suas ações, do porquê ela queria tanto reencontrá-lo, do impacto que isso causou nela, da solidão, de ser abandonada, e porque que a ideia de ter
ter uma pequena chance de revê-lo e recuperá-lo era tão impactante para ela. E a gente ainda consegue ver que a ideia da Ingrid de se vestir como palhaça surgiu dela mesma, querendo fazer uma surpresa ao pai. E o nome Periwinkle era um nome que a sua mãe usava, que o próprio Bob Gray falou para ela utilizar. E bom, antes da gente seguir, para Black Spot, é importante observar que todos os trejeitos do Pennywise são inspirados no original. Ele dançando, o jeito que ele olha, ele andando, e com certeza a coisa se apegou a cada detalhe disso, confiando que era esse o segredo para atrair as crianças até ela, e ainda como ela mesma fala, o Bob Gray vive dentro dela, então é como se realmente ele estivesse vivo ali, mas não sendo ele, mas sendo ela. E bom, logo depois desse flashback a gente volta para Black Spot, onde aquele casal que estava lá fora corre para dentro tentando alertar os seus companheiros, mas o Clint e seus homens já invadem o local apontando as armas, anunciando que queriam o Hank e os deixariam em paz. E o Dick, mesmo não gostando muito da ideia do Hank estar ali, tenta interferir dizendo que não tinha ninguém ali, mas percebendo a situação e o perigo, o Hank tenta se entregar, mas os soldados ali presentes não vão deixar, impedindo-o. Acontece que eles sabiam que o Hank era inocente e que provavelmente seria morto, e eles não podiam deixar isso acontecer. Para eles é como se eles estivessem contribuindo com aquele sistema racista e cruel. Então era obviamente muito mais preferível lutar, até porque eles não eram cidadãos comuns, eles eram soldados. Então, percebendo que não valeria a pena uma trocação de tiro, pois eles já tinham ido até lá com uma intenção, e se ferir não valia a pena, já que eles fariam de qualquer forma o que eles estavam planejando, e só estavam esperando um único motivo para isso, eles se retiram, mas logo trancam todos ali dentro. E prestem atenção na hipocrisia desses filhos da... Eles estavam atrás do Hank porque, na teoria, ele era um criminoso por ter matado supostamente 4 crianças. Mas eles estariam fazendo algo muito pior, principalmente que tinham crianças ali dentro, tinham mulheres inocentes e homens inocentes. Então a desculpa deles quererem o Hank era para mascarar esse ódio que eles já estavam sentindo por essas pessoas e já vinham sentindo há muito tempo. Reflexo de como as pessoas nessa época reagiam com as novas leis que davam direito a essas pessoas a terem acesso ao que essas outras pessoas não queriam abrir mão. E isso obviamente incomodava muito eles. E apesar da série inserir o Hank no meio dessa história, eles conseguiram manter a mesma essência do que tem no livro, pois a Black Spot no livro era visto pela Legião Branca como um símbolo de resistência contra essa opressão que eles sofriam. Por isso que esse grupo declaradamente racista incendiaram a Black Spot. Enquanto que na série, que eles já nutriam um ódio por eles, um ódio bem semelhante, o Hank só estava ali como uma desculpa. E é por isso que eles já foram armados e com vários molotovs. Eu queria tirar uma dúvida aqui, pois muitas pessoas acreditam que eles fizeram isso por influência do Pennywise. E realmente ele causa uma energia de ociosidade nas pessoas em Derry, por isso que ela, historicamente, ela é muito mais violenta que qualquer outra cidade. Mas na realidade, nesse caso aqui, não foi. Uma das principais coisas que o Stephen King tenta passar pra gente, através do livro, é que o mal sempre existiu nas pessoas. A coisa só se aproveita dele pra conseguir o que quer. Isso fica claro também pra gente quando a Ingrid mesmo fala que fez o que fez porque sabia que ele seria atraído pro meio desse caos. Então, gente, eles não fizeram isso porque a coisa mandou ou influenciou algum deles, e sim porque eles eram podres mesmo. Os homens ali queriam tirar o Hank escondido, pois sabiam que eles iam voltar, mas é quando eles percebem que estavam sendo trancados ali e vão ser atacados, sejam com coquetéis molotovs, o que vai causar um incêndio, enquanto atiravam pela janela, impedindo que eles conseguissem fugir. E é aí que vai começar o caos, o Hank tentando proteger as crianças, o Rich correndo para os braços da Marge querendo proteger ela, enquanto as pessoas tudo desesperadas, sem saber para onde ir, corriam para todos os lados e eram acertadas. Uma mulher vai acabar separando a Ronnie do Will e do Hank, e o braço da Marge vai pegar fogo, mas o Rich consegue ajudá-la e vai sempre tentar acalmá-la. Um completo horror enquanto o fogo consumia cada vez mais aquele lugar, inclusive ia subindo para o teto. A gente consegue perceber, que o fogo ele não está em todo o canto, ele está mais especificamente na estrutura daquele local. Então não eram todas que estavam sendo pegas pelo fogo, mas o maior impacto ali era o da fumaça. Nessa confusão, o Dick vai perceber um espírito andando por ali e vai observar ele indo até a direção da geladeira e vai se lembrar do vazamento que ele tinha reparado e vai ir até lá, onde ele vai tirar a geladeira dali e vai descobrir que tinha uma passagem ali de baixo, onde ele consegue abrir e iria embora. Mas quando ele escuta a Ronnie, ele percebe que não poderia deixar ela ali, nem as outras crianças, mas o fogo era muito
muito e as pessoas estavam em pânico, não tinha como ele chegar até elas. E ele até ia desistir, mas vê mais um espírito ali, um antigo líder dos nativos que viviam ali em Derry. Então o Dick fala com ele, e a gente sabe que enquanto o Dick tá ignorando esses espíritos, não fala com eles, não dá a entender que ele sabe da sua presença, eles não vão até ele, eles não percebem o Dick também. Porque quando eles percebem que o Dick pode ver eles, eles vão ir pra cima dele pra tentar se comunicar, pra tentar falar, pra tentar entender o que está acontecendo, essa perturbação que eles estão sofrendo. E como são vários ao mesmo tempo, isso poderia passar a perturbar o Dick, que era o que estava acontecendo. Até aquele momento ele estava ignorando eles, ele estava assim, né, todo sério, todo focado no nada, bebendo, exatamente para conseguir focar no que era real e ignorar o que estava acontecendo. E esse em particular deveria ser iluminado também, que fora atraído ali pro meio das chamas, vendo a movimentação e a energia do local. E o Dick então faz isso, pedindo para ele guiá-lo pelo fogo até as crianças. Só que esses espíritos não foram a única coisa atraída para esse incêndio. O Pennywise também sentiu a vibração, o caos, o pânico, o medo muito forte ali. E ela já chega metendo louco, fingindo oferecer ajuda para essa garota, apenas para enganá-la e se alimentar dela. E perdida ali enquanto procura pelo pai e pelo Will, a Ronnie vai se deparar com o Pennywise se alimentando, ficando horrorizada. E ele iria atrás dela, mas ela consegue se encontrar com o Dick, que vai ver o Pennywise em sua frente, mas também vai ver os fantasmas de todas as vítimas daquele incêndio atrás do Pennywise, encarando ele, já que agora ele tinha falado com um espírito, e ele tinha rompido esse véu que impediam eles de repararem nele. E o Pennywise ainda brinca com isso, perguntando se ele estava vendo coisas. Mas como o Dick ainda era iluminado, provavelmente aquele espírito também, o efeito da coisa do Pennywise não afetava tanto ele, e por isso o Pennywise não podia atacá-los diretamente, e por isso o Dick continua querendo saber das crianças e vai conseguir inclusive encontrá-los, e o Hank, que estava com o Will, vai junto da Ronnie atravessar aquela passagem. Já o Rich e a Marge até estavam tentando ir até eles, mas o teto vai cair impedindo o seu caminho, e o Dick não tem escolha, não tinha passagem, era ficar ali assistindo o fogo ou se salvar, e então ele vai embora. Lá fora o Clint e seus homens malditos se preparavam para ir embora, enquanto que o pai do Phil só queria saber se o Hank escapariam. Cara, e é cruel ver o quanto que eles não se importavam com o que estava acontecendo com as pessoas ali. Na cabeça dele, eles estavam fazendo justiça, sendo tipo 10 vezes pior do que o Hank fora. Não faz sentido você querer fazer justiça com uma pessoa colocando a vida de outras 20 pessoas no meio. Não se importavam com ninguém ali, muito menos com as crianças. Mostrando pra gente que definitivamente o que matou essas pessoas ali foram esses homens e não o Pennywise. Bom, o pessoal consegue escapar, menos o Rich e a Marge, que não tinham por onde passar. Então o Rich encontra um freezer e leva a Marge até ele, conseguindo convencer ela de entrar. Mas é aí que cai a ficha dela. Não tinha espaço para os dois. E o Rich sabia disso. E mesmo assim, ele não pensou um segundo sequer em não fazer o que ele faz. De proteger a Marge, de proteger a garota dos seus sonhos. Porque é da natureza dele ser um cavalheiro, ser um protetor. E vendo que a Marge não aceitaria isso, ele obriga ela e fica em cima da porta, impedindo ela de conseguir abrir, enquanto ela ficava ali no desespero pelo seu amigo. E assim que ele tem controle da situação, ele queria aproveitar esses últimos momentos para falar o que ele sentia, e fala sobre o dia que conheceu ela, e ela falou com ele para ele tirar uma foto, e ele fala o quanto que ele queria poder tirar, surpreendendo ela por ele se lembrar disso, e ela diz que o ama, e ele diz que a ama também, terminando com um leve beijinho. E assim, gente, que raiva, cara, que droga, mano, não era pra eles estar ali, velho, de verdade, e ver ele dando esse beijinho no final, depois do último episódio, que eles trabalharam tanto em cima desse personagem, como se fosse uma despedida, velho, ai, cara, não dá não, mano, nossa, velho, nossa, que raiva desses caras, mano, de verdade, espero que no próximo episódio o Pennywise pegue todos um por um, velho, de verdade, mano, não, eu vou ficar puto. Bom, a gente vê aqueles merdas tudo indo embora, com exceção do Stanley Kirsch, que o carro vai dar problema nessa hora, e ali, observando ele, estava a Ingrid, vestida de Perry Wink. Ele achando ridículo, briga com ela, mandando ela ir pra casa, mas ela estava ali por outra coisa, esperando o seu pai. Eu acredito que quando ela veste essa identidade, né, da Perry Wink, é como se ela estivesse descobrindo a antiga Ingrid e assumindo essa forma que ela meio que foi construindo com o tempo, essa forma fria, e fazia com que ela cometesse essas atrocidades para ver o seu pai. E essa nova forma dela, a da Perry Wink, não aceitava que ele falasse assim com ela, diferente da Ingrid, que aceitava
estava. E ela fala que estava esperando pelo seu pai. E é quando o Pennywise vai aparecer atrás dele com um cutelo igual a que ele usava em seu açougue. E vai separar no meio. Vocês sabem, vocês viram. É assim, eu espero que seja só o começo, que os outros paguem também. Ai, gente... Calma. Enquanto ele vai estar encarando ela com esse olhar frio e medonho, tentando entender ela ali com curiosidade, vai estar comendo aquele pedaço de melancia, né? Se é que vocês me entendem, vai estar censurado aí, que sobrou do Stanley. E é aqui que a gente descobre que foi ela quem denunciou onde o Hank estava, pois sabia que esses homens fariam o que fizeram, sabia que eles estavam sedentos por sangue e queria chamar a atenção do pai dela até aquele lugar, pois acreditava que se ele visse ela nessa fantasia, ia se lembrar de quando ela era uma menininha e talvez se libertar dessa maldição que prendia ele, e ao invés de só ficar usando ela, voltasse pra ela definitivamente. O Pennywise ainda pede pra ela se reverenciar, pois ele sabia que ela tinha feito pro pai antes de ele desaparecer, e ela o faz, enquanto a coisa finge achar o máximo. A verdade é que a coisa sabia o valor que a Ingrid tinha, e até aquele momento veio ajudando eles a se alimentar, e obviamente em gratidão ao Black Spot. E eles vão se abraçar ali, mas o Pennywise revela que iria dormir, mas voltaria. Ele também não tinha interesse em comer ela, porque ela não tinha medo dele, e ela achava até então que ele era o seu pai. Mas quando ele tenta ir embora e ela o segura, ela vai ver o seu olhar e vai entender, pois ele ainda não tinha olhado para ela assim antes. Olhou com curiosidade na maioria das vezes e fingindo ser o seu pai, mas ali ela viu o mal, viu exatamente a aura da coisa e entendeu que ele não era o seu pai e nunca foi. E ele vai até meter o louco fingindo ainda ser ele, mas logo vai admitir que o comeu. E lembra aquela frase que ela fala pra Lily e fala pra Beverly tempo depois? Ninguém que morre em Derry realmente morre. Pois bem, era isso. Ela primeiro diz isso, pois achava que o seu pai tinha voltado para ela, mas a verdade é o que o Pennywise diz, que o pai dela estava vivendo dentro dele. Não era o pai dela, era a coisa, mas ainda ele estava ali. E como ela fica com medo dele e ele ainda precisava dela no futuro, ele decide colocá-la sobre as luzes da morte. Bom, as luzes da morte basicamente é sua real aparência, essa energia cósmica que nenhum ser humano tem a capacidade de suportar, com exceção dos iluminados, como no caso do Bill. Quem olha diretamente para as luzes da morte sofre um colapso imediato. A pessoa fica paralisada com o olhar vazio, totalmente fora da realidade. É como se a consciência fosse arrancada do seu corpo. Esse estado pode durar minutos ou para sempre, depende do tempo que a pessoa vai estar em contato com essa visão. E com essas luzes a pessoa pode ser levada à loucura, pode ser controlada pela coisa e na maioria dos casos é levada à morte. Pois para quem não sabe, a coisa ela se alimenta de duas coisas: do medo, que todo mundo já sabe, que ela sempre explora isso, vai atrás disso, é o que torna, né, mais saboroso e atrativo a sua carne, a sua presa, e se alimenta também da morte, do suspiro final, o momento em que a vida se desconecta da pessoa, e isso também alimentava ela, por isso que se chama as luzes da morte. Mas em caso como os da Beverly, que tinha uma força de espírito muito grande, ou o do Will, como a gente vê aqui, essas luzes demoram muito mais para fazer efeito, porque eles têm, né, essa força dentro deles que consegue resistir. E apesar de sabermos já que o Will sobrevive no futuro, acredito que a coisa, por enquanto, não quer afetar ele, mas usá-lo. O mesmo caso da Ingrid, já que veremos ela sendo levada pela maca olhando para eles. E bom, como a coisa mesmo disse, ela iria se retirar. Acredito que ela já estava ali no seu limite do tempo acordado, já estava satisfeita pelo banquete que ela teve ali, mas sabemos que algo vai impedir que ela deitasse para dormir. Depois de um bom tempo, os bombeiros chegam e encontram a Marge dentro do freezer, que impediu a passagem da fumaça, e ela vai encontrar ali o coitadinho do Rich, já sem vida, e a Marge se prende nele, incapaz de aceitar a perda, enquanto o Will e a Ronnie entram e se juntam a ele, compartilhando a mesma dor. Enquanto eles esperavam lá fora, se recuperando, vão passar com o corpo da Ingrid, que vai olhar diretamente para eles. E agora, sabendo que a coisa tomou a sua mente, sabemos que ali não era mais ela, e sim a coisa vendo as crianças através da Ingrid, percebendo que sim, tinha uma ponta solta, as crianças. E em seguida vemos eles carregando o corpo do Rich, enquanto a Marge corre para tocar
tocar em suas mãos, por uma última vez, já que certa vez ela tinha observado serem macias, e a cobre ficando ali com Will e a Ronnie chorando. O Leroy finalmente vai chegar junto da Charlotte, indo de encontro ao filho, e o Will vai contar para ele que o Dick o salvou. E nessa hora o Coronel Fuller vai chamar por ele, o levando até o Dick, que estava em um caos interno por causa das vítimas do incêndio em sua mente. Agora que ele abriu, essa passagem para os mortos se comunicarem com ele, que ele fez, aliás, para salvar as crianças, todos os espíritos, todas as vítimas desse incêndio estavam assustados, estavam aterrorizados, com dor, com medo, sem saber o que estava acontecendo, tentando entender enquanto perturbavam a mente do Dick. E vemos que o Leroy deveria estar sentindo muito grato pelo Dick e deve estar arrependido pelas palavras ditas a ele no último episódio. O coronel estava com medo da coisa estar por ali e diz que deveriam levá-lo de volta para a base, mas o Dick vai revelar que não sentia mais a presença da coisa, como se ela tivesse se retirado, sumido ou ido dormir. E é quando ele revela que sabia onde estava um dos pilares que os nativos tinham escondido, onde aquele líder deles que o guiou estava enterrado, e que só precisava seguir o espírito de uma garotinha dessa tribo para saber onde era. A Ronnie e as crianças levam a Charlotte até onde o Hank estava escondido, e ela promete que iria tirá-lo dali. E o Leroy então conta para ela sobre o Dick e que ele disse que a coisa tinha ido dormir e que não estava mais na cidade, pois ele sugere que eles voltassem para Derry para esconder o Hank por enquanto, mas ela achava que não podia voltar para lá. Não podiam seguir como se nada tivesse acontecido, pois ela sabia melhor do que ninguém que não era só a coisa o mal de Derry, eram as pessoas, e quem tinha feito aquilo na Black Spot ainda estava em Derry. E Leroy ainda promete que assim que eles concluíssem essa missão de aprisionar a coisa, ele os pegaria e os levariam embora de Derry. Já em Derry, estavam tratando esse incêndio como uma tragédia causada pelos próprios clientes e que esse lugar era clandestino, também assumindo que o Hank tinha morrido nesse incêndio, encerrando as buscas por ele e lamentando pela morte do Stanley Kirsch, como se ele fosse a vítima, mostrando como tragédias e atos de violências eram facilmente esquecidas em Derry, tratados como algo habitual do cotidiano da cidade. E para uma cidade como essa, completamente racista, talvez isso não fosse nem tratado como uma real tragédia. Inclusive, a gente vê quando eles encerram o caso do Hank, eles guardando suas roupas velhas, justificando o porquê que a Charlotte pede para ele suas roupas, já que ela deve ter colocado elas no meio ali da bagunça do incêndio, para que eles, quando identificassem, entendessem que ele estava morto. Os nativos de Derry se reúnem para anunciar que a coisa chegou no fim de seu ciclo e finalmente hibernou. Como eles sabem disso, eu não sei, mas apesar das perdas das crianças e das vítimas da Black Spot, eles ficam aliviados por não ter sido pior, principalmente porque eles conseguiram manter ela aprisionada em sua jaula, que no caso é Derry, mas eles achavam que estava tudo bem, já que os militares, com a ajuda do Dick, finalmente encontraram a localização de um dos pilares. O problema é que tem uma mudança nos planos. Até onde o Leroy sabia, eles pegariam os pilares e aproximariam mais ainda de onde a coisa estava para poder diminuir mais ainda o seu território, mas vai descobrir que tiveram ordens do general para levar esse pilar para a base militar, onde eles iriam estudar o que era, se aproveitando, como diz o coronel, que agora que a coisa estava dormindo, eles poderiam entender melhor o que era aquilo e mesmo não gostando muito da ideia, já que a jaula ficaria aberta, o Leroy aceita. E bom, o Daniel estava vendo tudo aterrorizado. De volta em Derry, a Charlotte vai esconder o Hank em sua casa. Ela tinha um plano para tirá-lo da cidade sem ninguém reconhecer ele, mas precisaria da Rose, que não atendia o telefone. Então decide vestir o Hank com as roupas do Leroy e levá-lo até a casa dele. E como o Hank mesmo questiona, como é que as pessoas não reconheceriam ele? E ela lembra ele de que eles estão em Derry, uma cidade racista, que significa que não, as pessoas ali não saberiam a diferença entre eles. O Will quer ir se encontrar com a Ronnie e a Marge, que iriam até a casa da Lily e informar ela sobre o Rich, mas a Charlotte briga com ele, dizendo que ele não podia sair. E o Will insiste, dizendo que a coisa estava dormindo e que não tinha mais perigo, mas a Charlotte então lembra ele que quem tinha colocado fogo naquele lugar ainda estava por aí, e que a cidade que era o verdadeiro monstro, pontuando pra gente mais ainda daquilo que eu disse, de que o verdadeiro mal são as pessoas. E isso é uma coisa que a gente entende quando
termina de ler It, a Coisa, a gente entende que o livro é sobre Derry, né? A Coisa tá ali no meio e tal, mas boa parte das coisas que a gente vê ali é sobre como as pessoas agem, são violentas e são ruins. E a Coisa tá só ali se aproveitando dessa situação. E ela então deixa ele ali sozinho, garantindo que voltaria logo. E sem o Will, as garotas ainda vão até a casa da Lily, onde vão contar pra ela sobre o Rich. E prestem atenção que mesmo o Rich entregando pra Marge no episódio passado o tapa-olho, ela não tinha usado quando foram pra Black Spot. Mas agora que ele se fora, ela fez questão de colocar pra honrar a lembrança do seu querido amigo. Inclusive, existe uma teoria de que a Marge, ela é mãe do Rich Tozer, e o nome do filho foi dado em homenagem ao Rich, que salvou sua vida. Isso fica ainda mais claro quando a gente lembra que o Rich também usa óculos e costuma fazer imitações que nem a mãe dele vivia fazendo para chamar a atenção das party cakes. E se isso for realmente verdade, já sabemos que a Marge é uma das que vai sobreviver no final, e eu acho isso muito foda, né? Pois além de conhecer o pai do Mike, entender um pouco mais sobre a família do Stanley, a gente entende um pouco mais sobre a origem do Rich e por que ele é assim, por que do nome dele. E eu acho isso um detalhe muito foda que o Andy está se atentando aqui na série. Inclusive, no próximo episódio eu acho que vai ter referência da Beverly, viu? Eu vi uma foto aí que eu acho que tá no trailer, mas eu não tenho certeza. Vamos esperar pra ver. Bom, elas vão então juntas até a Torre da Água recolher suas coisas, onde a Marge encontra um aviãozinho, se lembrando que ele sempre quis alcançar a rua principal, mas nunca conseguiu. E as três então se unem em um abraço. Lembra que eu falei no vídeo passado que o Rich era o personagem mais importante para conseguir unir esse grupo? Por ter uma conexão com cada um deles e por acreditar na Lily? Acredito que mesmo após a morte, ele ainda é essa pessoa, pois graças a tudo isso que aconteceu, finalmente a Ronnie, a Lily e a Marge estão unidas, né? O Will ele só não está junto com elas ali nesse momento porque a Charlotte não deixou. E eu acredito que podem me cobrar depois que no próximo episódio, mesmo em algum momento se elas estiverem separadas, elas vão dar um jeito de juntas conseguirem se proteger contra a Coisa, além, né, do pilar que ela tem ali. E bom, a Charlotte chega até a casa da Rose. Aparentemente ela tinha acesso às fronteiras que poderiam ajudar o Hank a atravessar sem precisar ser revistado pela alfândega. Mas enquanto conversavam, o Daniel chegaria para falar sobre o pilar. E deve ser por isso, sabendo desse perigo, que tanto a Rose quanto a Charlotte vão voltar para Derry para tentar tirar o Will da cidade, tomando consciência do possível perigo. E bom, chegando no laboratório, o Leroy vai ver que foi enganado mais uma vez, já que eles não iriam estudar o pilar, e sim destruir. E assustado com o perigo de libertar a Coisa, ele ameaça todos com uma arma, pois ele entendeu finalmente o plano deles de libertar a Coisa para toda a América. Eles acreditavam, né, que o que mantinha a Coisa ali em Derry era esses pilares, o que impedia ela de sair pelo mundo afora. E apesar de loucura, né, ele apontar a arma para eles nessa situação, vimos anteriormente que ele tinha planos de tirar sua família dessa cidade onde vivia essa Coisa, para que eles pudessem morar em um lugar que fosse mais seguro. Mas agora que eles iriam destruir os pilares, não fariam mais diferença, eles estariam em perigo do mesmo jeito, já que a Coisa poderia ir para qualquer lugar. O general impede o Leroy e os soldados lá embaixo e chama ele para conversar, onde a gente entenderia melhor sobre esse problema. Acontece que, como Leroy percebeu, o general não queria controlar a Coisa contra os russos, como prometido, e sim soltar nos Estados Unidos, que enfrentava uma guerra civil atualmente. Guerra civil é basicamente quando, dentro de uma cidade, a população se vira contra ela mesma, seja por ideologias diferentes, seja por escolhas políticas diferentes, e nesse atual momento isso estava acontecendo nos Estados Unidos. E o general acreditava que se a Coisa fosse solta ali na América e começasse, né, a causar esses eventos que estavam acontecendo em Derry, as pessoas iam dar aquela aquietada e eles aprenderiam a ser controlados pelo governo. Pois ele percebeu que após o incêndio da Black Spot, a cidade voltou a se acalmar. Na real, isso acontece porque a Coisa realmente foi dormir, e quando ela tá acordada, a sua energia vibra junto com a energia de Derry, né? Quando a gente vê que ela tá ociosa porque não se alimentou direito, a cidade estava ociosa. E imaginando que se conseguisse unir novamente os Estados Unidos, eles voltariam a ser uma grande potência e as outras potências começariam a temer novamente os Estados Unidos. E essa disposição do general de sacrificar as pessoas em prol do controle justifica o porquê que eles não vão atrás da verdade de quem realmente causou aquele incêndio em Derry, porque ele realmente não se importa. O Leroy então diz que acionaria a defesa civil por causa disso, e o general Shaw manda destruir o pilar, mas o Leroy ameaça ele, mandando ele parar. Porém, o coronel já estava atrás dele e ele não consegue evitar,
pilar, e assim o pilar é destruído. O general tenta acalmar o Leroy dizendo que seus serviços ajudaram a salvar a nação e por isso ele era um herói, mandando ele se retirar e voltar para a base. Mas assim que ele sai, ele fala pro coronel se certificar que ele não sairia para lugar nenhum, para não correr o risco de ele falar sobre isso para alguém. O verdadeiro problema é que ao destruir o pilar, a coisa que estava se preparando para entrar em seu sono profundo, ela percebe isso. E acontece que todo esse visual remetia simbologicamente ao ventre da coisa, onde ela se cobriria por completo com toda essa energia, todas essas partes, seu alimento, toda essa energia que ele coletou para poder suportar os 27 anos de sono, antes de renascer e acordar novamente. Mas como podemos ver, ela não tinha se coberto por completo, ela ainda estava no processo de adormecer. Por isso deu tempo dela perceber o que aconteceu, uma porta tinha sido aberta. E por conta disso que ela decide que faria mais um movimento antes de finalmente adormecer. E o seu primeiro passo era acabar com as crianças, pois elas sabiam sobre ela e poderia ser um problema no futuro, quando ela voltasse 27 anos depois, além de toda aquela névoa que a gente vai ver cobrindo Derek, o que eu não faço ideia. Mas obviamente quando sair o teaser do episódio final, a gente vai analisar com calma, analisar todas as cenas e tentar entender o que está acontecendo, que inclusive esse vídeo sai ainda hoje. A gente chega então de volta na casa do Will e repare que quando ele vai pegar um refrigerante, a cor está em um vermelho vivo, apesar de ser um refri de cereja. Acontece que como o Good Nerd reparou e falou em seu vídeo de detalhes, geralmente quando tem um objeto em evidência no cenário de alguma cena, isso é sinal de que a coisa provavelmente vai aparecer. E ele menciona a caminhonete vermelha no meio das pessoas que estavam atrás do Hank, menciona a camiseta do pai do Phil quando ataca o Hank e logo em seguida aparece a coisa, o carro que o Matt pegou, a carona no primeiro episódio, no cinema antes deles serem atacados. Inclusive, nesse episódio, após o incêndio ali, vemos dois carros, o da polícia e o dos bombeiros, bem evidentes. E como eu acredito que a Ingrid estava sobre a posse da coisa, isso poderia ser sim um indicativo disso. E isso realmente faz sentido pensando na cena seguinte aqui no final desse episódio, pois eles evidenciam muito o refri que é vermelho, e nessa cena o Will vai receber a ligação da Ronnie falando com ele de que nada estava bem e que ainda não tinha superado a morte do Rich, até perceber que ela estava falando estranho, percebendo na mesma hora que era o Pennywise, indo no seu ponto fraco, a Ronnie e seu amigo que morreu, ficando furioso gritando contra a coisa que vai aparecer atrás dele, pulando em sua direção. E cara, eu tomei um susto Mano, eu tomei um susto muito grande nessa cena, porque eu tava tão tenso com o episódio e tal, que eu coloquei no último volume. Eu vi ali o Will bravo, feroz, nervoso com ela, porque ele não tem medo dela, a gente sabe disso. E quando ela apareceu do nada dele, foi que nem a cena do Pennywise aparecendo pra Beverly no banheiro. Cara, foi um susto muito grande, eu não esperava. E assim, a gente vê logo em seguida a coisa colocando o Will pra ver as luzes da morte. E a gente sabe que o Will, ele não tem medo do Pennywise, nunca teve medo do Pennywise, é um garoto muito bravo, forte, né? Pô, ele enfrentou o próprio pai, o pai que era literalmente a coisa mais importante pra ele ali, junto da sua mãe, seu ponto fraco, basicamente. Se ele teve coragem de enfrentar o pai, imagine a coisa. E sabendo disso, que a coisa não tinha força sobre ele em relação ao medo, ela vai partir, né, pro golpe baixo, que é as luzes da morte, que não tem como evitar esse transe. E eu acho que igual ele fez com a Beverly, ele não tá tentando matar o Will, por enquanto. Ele deve estar querendo usar ele pra chamar a atenção das garotas, sendo a peça pro seu plano final. E bom, o que vai acontecer não faço ideia. Obviamente a gente vai analisar o teaser aqui do próximo episódio, como eu já falei, vai sair ainda hoje. Eu estou muito, mas muito ansioso para esse último episódio. Cara, esse episódio me devastou muito. E assim finaliza o episódio mais incrível e devastador dessa primeira temporada até o momento, né? Eu não sei que o último tá guardando aqui pra gente. Esse claramente é meu episódio favorito, apesar de ser pesado e ter me feito mal em relação às coisas que vai acontecendo, ao mal dessa cidade, ao pobre Rich, né, que infelizmente se foi, mas que soube criar um terreno tão bom pro último episódio, me deixou muito ansioso. Eu acho que de todos os episódios, esse que foi o que mais me deixou ansioso pra saber o que vai acontecer, me preparando pro próximo episódio. Que domingo que vem, logo após a exibição desse episódio, vai ter vídeo aqui, como sempre, falando, explicando, comentando sobre tudo que vai acontecer nesse último episódio. Vamos ver, né, se vão deixar detalhes, se vão mencionar mais dos losers, se vai ter algum cliffhanger pro final, se vai ter algum epílogo sobre os que sobreviveram. Não sei, tô muito curioso e
estaremos falando aqui no episódio final. E esse eu vou me dedicar bastante. Nossa, não sei, vamos ver. Tô ansioso pra esse vídeo. E se vocês não querem perder nem esse vídeo, nem o vídeo analisando o teaser, se inscreva aqui no canal, porque além desses vídeos, vai ter muitos outros vindo por aí. Tem vídeo ainda de Bem-vindos a Daryl, que vai sair aqui no canal. Tem vídeo de Stranger Things, que eu tô planejando trazer bastante aqui pra vocês até o final desse ano, até chegar a parte 2 e o episódio final. Inclusive, o último de Bem-vindos a Daryl. E um vídeo onde eu vou contar pra vocês tudo o que vai acontecer na segunda temporada. Obviamente, se esse vídeo bem, eu posso fazer da terceira temporada também. Tem vídeos aqui explicando o Pennywise, como ele é, como funcionam seus poderes, sua origem e tal, pra quem tiver curiosidade. Além de toda a análise que eu fiz sobre essa série, que tá maravilhosa, tá indo muito bem aqui. E estará tudo na descrição pra vocês. Se tiver curiosidade, quiser acompanhar mais sobre isso e for novo aqui no canal. Bom, comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do episódio. Comenta aí um F pro pobre Rich, tadinho. Assim eu vou saber também que vocês assistiram até aqui. Eu estarei fazendo questão de deixar um coraçãozinho lá e comentar. E fale também se tem alguma teoria sobre o que vocês acham que pode acontecer no episódio final. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está acompanhando a série, que está curtindo a série, para ele ter nessa experiência a mais, entender melhor o episódio. E assim vocês vão estar me ajudando bastante. Me siga nas minhas redes sociais, lá estou sempre conversando com vocês, comentando os episódios, falando besteira, brincando, zoando. E assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão e tchau!